Nós estamos com muitas discussões também sobre a qualidade do serviço de energia. Especialistas que apontam, por exemplo, muitos entraves nas concessões não estão apenas nas distribuidoras, mas também na atuação do poder público. Questões como poda de árvores, manutenção de postes e o enterramento de fiação, que exigem regras claras, licenciamento municipal e, sobretudo, financiamento. Quem vai pagar a conta para fazer tudo isso? Para analisar os desafios regulatórios, os custos envolvidos e o papel de cada agente nesse processo, conversamos com Alexandre Leite, sócio da área de energia do Dias Carneiro Advogados. Seja bem-vindo à nossa programação. Uma ótima tarde a você, Alexandre. Nós não estamos recebendo o sinal de som de Alexandre Leite. Nós vamos conseguir, talvez, reestabelecer essa conexão e aí sim continuar esta conversa. Já a voz da consciência já me disse, Alexandre, que você agora está com o áudio chegando aqui para a nossa equipe. Bem-vindo novamente, boa tarde. Obrigado, Gabriel. Eu queria desejar um Feliz Natal para vocês e para o time da CNN e para os ouvintes e para os telespectadores. Obrigado por receber aí para conversar sobre o tema. Um Feliz Natal a você, toda a família e toda a equipe do Dias Carneiro Advogados. Obrigado por estar aqui conosco no dia de hoje. Essas discussões recentes sobre caducidade do contrato da Enel aqui em São Paulo, sobre qual que é o papel da companhia, se presta ou não bom serviço, podem ter talvez um ponto positivo, discutir de quem é a culpa pela falta de energia em alguns casos e, claro, motivar algumas mudanças regulatórias? Acho que sim. Acho que esse é um bom ponto de partida e uma boa premissa, né? Acho que como você mesmo bem introduziu, muito se acusa a distribuidora, no nosso caso aqui de São Paulo, a Enel, né? Mas as distribuidoras pela qualidade do serviço e não raras as vezes, na verdade, frequentemente, ou talvez até no caso da maioria das vezes, as culpas não são atribuíveis às próprias distribuidoras. Tem concorrência de decisões políticas da sociedade, como o caso do enterramento de fios, que você muito bem colocou, né? A concessionária não é remunerada, ela não é obrigada, né? Ela não recebe para fazê-lo, e não está muito claro quem quer pagar por essa conta e como isso vai ser feito do ponto de vista logístico, municipal, licenciamento municipal. Esse é um caso de decisão política, mas tem casos aqui como poda de árvore, que é competência municipal, não tem nada a ver com a prestação de serviço de distribuidora de energia, que é de competência federal. Então, particularmente, a gente tem hoje em dia, no regulamento atual e nas renovações dos contratos, regras razoavelmente claras, né? A gente, no jargão técnico, são índices, o DEC e o FEC, né? Que é o tempo de desligamento e a quantidade de vezes que acontece ao longo do ano. Mas vale mencionar que a Enel atende, pelo menos até hoje vinha atendendo esses requisitos mínimos, né, necessários, e muitas vezes, quando tem a queda do cabo de energia, não é culpa dela, então não dá para atribuir à distribuidora essa culpa. Então, assim, eu acho que isso deveria servir para uma discussão um pouco mais sofisticada de como tratar isso e trazer segurança jurídica. Voltando até ao que o Daniel Rittner falou ali na matéria anterior, quando o Banco Central, eu acho que a gente simplesmente achar que vai trocar um concessionário por outro, sem deixar um ambiente claro e como deve ser tratado e o que a gente quer com isso e como vai pagar por isso, não me parece uma boa solução, pelo contrário. Né? A cassação de concessão é extremamente complexo, distribuição é muito mais complexo pela própria natureza, e eu acredito que a concessionária tenha bastante elementos técnicos para discutir com razão eventual tentativa da caducidade da concessão, o que poderia se arrastar por muito tempo. E eu acho que isso não é ideal para ninguém, tá? Eu acho que é uma ideia ruim atribuir ao concessionário tudo que acontece na cidade de São Paulo com relação à luz, tá? E por conta dessa complexidade, o Alexandre, você acredita que isso vá se resolver até o fim da concessão? Faltam
pouco mais de 1 ano e meio para a gente chegar ao fim desse contrato. Se eu não me engano, é na metade de 2028 que esta concessão que foi feita lá em 1998 chegará ao fim. Parece que há tempo hábil pela complexidade deste caso para discutirmos todas essas questões e chegarmos a um resultado da investigação? Assim, tem uma boa e uma má notícia, vamos dizer assim, né? Infelizmente ou felizmente, o processo de renovação das concessões de distribuição, ele já vem de um longo tempo. Então, a gente já discutiu as minutas dos novos contratos de concessão, isso está perfeitamente correto. Os contratos são bastante antigos, os vigentes, mas os novos, eles já permitem alguma flexibilidade em diversos temas. Importante mencionar também que no serviço de energia como um todo, seja geração, transmissão, distribuição, comercialização, além do contrato de concessão, tem as resoluções normativas e outros regulamentos, especialmente da ANEEL. Então, assim, a gente tem um corpo que eu entendo que as novas concessões já vão permitir alguma evolução. Só que o problema, especialmente, que eu enxergo em São Paulo, ou pelo menos algumas das principais soluções que temos para São Paulo e para outras capitais densamente povoadas, e daí Rio de Janeiro ainda tem outras questões, do gato, que é muito relevante, passam muito mais por decisões políticas. E por que eu falo que são decisões políticas? E aqui, independentemente de partido ou ideologia, eu falo decisões políticas porque uma das principais soluções para São Paulo é enterramento de cabos. Perfeito. Enterramento de cabos. Vamos entender que a competência é da distribuidora. A gente quer que a distribuidora o faça? Tudo bem. Vamos seguir dessa forma. Agora, quanto vai custar? Quem vai pagar? A gente vai interferir no fluxo de tráfego do município? Quais vias vão ser interditadas e por quanto tempo? Então, assim, tem um jogo de quebra-cabeças que precisa encaixar para adotar algumas soluções. Tem a questão do cabeamento de telecom nos postes, que compromete muito a integridade dos postes. A competência da iluminação pública é municipal. Então, existe uma confusão ali de quem é o responsável, legalmente falando, pelo poste em si, né? E o que cada um faz, a telecom, a distribuidora de energia, a iluminação pública, são competências distintas, concessionários distintos ou autorizatários distintos. Então, a gente tem uma complexidade grande para resolver, que eu acho que simplesmente a gente contar com uma nova contrato de concessão, uma nova concessionária, não adianta. A gente precisa ter alguma vontade política e coordenação política, que me parece que, dado o momento, ano que vem a gente tem uma pauta muito relevante para o país, etc., me parece que não vai ser ano que vem que a gente vai discutir isso. Tá? Alexandre Leite, obrigado por nos ajudar a entender essas questões. Agradeço imensamente pela participação aqui no CNN Money News. Até uma próxima e, novamente, Feliz Natal a você e toda a família. Obrigado, Feliz Natal para todo mundo. Agradeço, até uma próxima.